Então, meninas, eu fui convidada para falar com vocês sobre saúde emocional na pandemia. O caos que estamos vivendo, né? Eu mandei uma pequena introdução para vocês, pedi para a Patrícia mandar um pequeno texto sobre o que eu estava escrevendo para elaborar uma linha de raciocínio. Mas o primeiro ponto que eu quero que vocês percebam é que esse caos, ele já vinha sendo causado aos poucos, antes mesmo da pandemia. Toda a sociedade, não sei se vocês vão concordar comigo, toda a sociedade estava sofrendo uma pressão. E, de contrapartida, nós, mulheres, sofremos uma pressão maior ainda. Assim como nós sabemos da nossa tripla, se não mais jornadas, né? Nós somos profissionais, nós somos donas de casa, nós somos mães, nós administramos o financeiro, né, da nossa casa, mesmo que às vezes nós temos a ajuda financeira, às vezes do marido ou de algum filho que trabalha, mas quem vai fazer com que tudo corra bem, normalmente é a esposa, a mãe. Então nós temos essa jornada duplicada, triplicada, e isso já vai nos ocasionando alguns males, já vai sugando a nossa energia e às vezes a gente não percebe. Também a sociedade sempre existiu uma espécie de cobrança, não sei se vocês perceberam, de estar bonita, de estar bem, de ter o corpo mais ajeitado possível. Aí nisso tem que estar com saúde ao mesmo tempo, só que muitas vezes a pessoa, para conseguir ter o corpo perfeito, prejudica a saúde. E nós, mulheres maduras, não estamos fora disso. Eu faço pilates por necessidade, não por vaidade. Eu tenho um problema na cervical, aí eu descobri que o pilates ajuda. E quantas das vezes ali, com colegas variadas ali no pilates, eu lembro, não sei se vocês lembram quando saiu a moda da barriga negativa. Apareceu uma colega ali, mais ou menos da minha idade, mais de 30 anos, que você pensa, não, a pessoa já tem cabeça, né? Ela estava insistindo com a professora como é que ela ia fazer para ficar com a barriga negativa. Detalhe, ela já tinha 2 filhos. Quem é mãe aqui sabe que esse negócio de barriguinha, essa cicatriz do amor que fica na gente não é fácil. E ela queria barriga negativa. Eu fiquei sabendo lá, porque eu evito reportagens, eu sou uma pessoa que eu assisto o mínimo, é o mínimo necessário que a gente precisa ficar informado, eu tento ficar. Mas quando vai para essas áreas aí de beleza, eu evito mais ainda. Então, depois de ver ela falando, insistindo com a professora, eu fui atrás das reportagens. Primeira reportagem que eu encontrei, para se ter uma barriga negativa, a pessoa tem que ir para o lado da anemia, a pessoa tem que ficar sem se alimentar. São raras pessoas que vai conseguir manter a saúde e ao mesmo tempo ter uma barriga negativa. Mas essa pessoa, assim como muitas e muitas mulheres, não param para pensar. Só querem saber de entrar no padrão. Como eu disse, isso existiu desde muitos anos atrás. A gente pode imaginar que desde que o mundo é mundo. Só que na atualidade, com essa mídia que hoje nos socorreu, através da mídia a gente pode fazer essa reunião, através da mídia a gente pode mandar os trabalhos para as crianças lá em casa. Só que por outro lado, vem o Instagram, vem o Facebook, os Twitters da vida, os artistas tentam se humanizar, dizer para as pessoas que são humanos como nós, eu sei que eles são, só que nós sabemos que para eles estarem com o corpo que eles têm, a vida deles não dá para ser comparada com a nossa. Uma artista de televisão, uma cantora feito Anitta, eu imagino que 50% do tempo dela é dentro de uma academia modelando o corpo. Eu e você, que hora que vamos ter tempo para isso? Eu faço pilates 3 vezes por semana, como eu falei, por necessidade, senão eu não faria. 1 hora por dia, cada vez que eu vou. Então são 3 horas por semana, fora o tempo que eu gasto para chegar até a academia e para voltar para casa. Então, e mesmo assim eu fico na correria. Então nós não temos tempo para tentar imitar artista. Nós não temos tempo.
Mas vem a mídia, vem essas pessoas e diz, é fácil, é uma sobrecarga sobre a nossa vida. Aí vem alguém que consegue ser uma professora nota 1000 e começa a postar que fez 1000 coisas. Nós não sabemos como está a vida pessoal dela. Nós não sabemos se ela tem filhos pequenos, como às vezes nós temos. Nós não sabemos se ela tem um marido que ajuda em casa. E nós sabemos que algumas de nós não têm. Alguns maridos se ajudar atrapalha, né? O meu marido começou a querer me ajudar em algumas coisas. Eu rapidinho falei assim, não precisa. Ele lavava a louça ficava com aquele cheirinho de ovo. Eu falei assim, meu Deus, vou ter que lavar tudo de novo. Então, essas coisas, eu quero que vocês percebam que já existia essa sobrecarga sobre nós. O que a pandemia fez? Ela só desmascarou tudo. Ela estourou. Ela fez a gente perceber, por causa do medo, da ansiedade, da angústia, da gente achar que tinha que dar conta, porque agora dentro de casa, você tem que ligar o computador, tem que ligar a câmera, preparar uma aula, só que com uma criança ali do lado que não entende, por que minha mãe está dentro de casa? Ela pode me dar atenção? A criança está querendo atenção, o cachorro está querendo atenção, o vizinho não sabe que você está fazendo aula, bota o som alto, grita com o filho dele, e aí isso tudo vai para sua câmera, isso tudo vai para o seu vídeo. Eu comecei a fazer vídeos de contação de história para mandar para minha professora, apoiando a minha professora. Eu brinquei, falei assim, gente, eu tenho um efeito sonoro constante aqui que é de cachorro latindo. Eu nunca tinha reparado que tinha um cachorro que sempre latindo. Agora eu vou conferir meu vídeo, o cachorro tá sempre lá latindo. Sempre. Aí eu já desestressei, porque no começo, o que eu fazia, gente? Eu acordava às 5 horas da manhã para gravar das 6 às 7. Porque passava das 7 horas e bendito desse cachorro acordava e participava das minhas filmagens. Até que eu falei, deixa o cachorro aí, eu não vou mais esquentar a cabeça com ele, porque eu ficar acordando cedo também, meu cérebro ainda não ligou, não tá funcionando. Então, nós já tínhamos essa sobrecarga emocional. A pandemia só fez estourar. Muitos de nós já estávamos... Então, nós já tínhamos essa sobrecarga emocional, só que a gente não percebia. A pandemia só fez acentuar, desmascarar e deixar claro o que estava acontecendo com todos nós. Vocês devem ter ficado sabendo, bem no começo, não tinha dado nem 6 meses de pandemia, o que aconteceu? Número de divórcios aumentaram. Um detalhe, não é a pandemia que fez o divórcio, a pandemia só mostrou como o casamento já estava. Tipo assim, dava para disfarçar. O casal só se via na hora de dormir, então eles não paravam para ver qual era o problema. A partir do momento que eles tinham que se olhar face a face todo dia, mais tempo no horário do dia, aí eles tiveram que encarar o problema. A partir do momento que eles tiveram que encarar o problema, não foi a pandemia que acabou com o casamento deles. O casamento deles já estava em frangalhos, mas a pandemia deixou isso muito claro. E para nós, eu coloquei também que o que nós estamos sofrendo hoje, além dessa sobrecarga, dessa cobrança de nós sermos perfeitas, todos nós estamos sofrendo uma coisa muito parecida com o que é chamada como TEP. Transtorno de estresse pós-traumático. Ele foi descrito para as pessoas que vivenciam a guerra. Você imagina uma bomba explodindo ali do seu lado por um triz que você não morreu, mas as pessoas ficavam com esse trauma. E para nós, não aconteceu nenhuma bomba, mas acontece que a gente liga a televisão e se a gente não liga, os nossos queridos, por exemplo, minha mãe, eu ligo para minha mãe todo dia. Mãe, tudo bem? Tudo bem, você viu o menino que o padrasto matou? Eu falei, não, mãe, eu não assisto televisão porque eu não quero saber. Então, mesmo que a gente não assista, a gente fica sabendo. Então, para e pensa, você liga a televisão e fica sabendo que nos Estados Unidos está tão ruim quanto aqui, que na Índia está pior ainda, que o Brasil está desse jeito, está assim e está assado.
E nós começamos a imaginar que se a gente colocar o pé para fora de casa, esse vírus vai vir feito um monstro invisível e vai nos atacar. Vocês perceberam como nós estamos com o TEPT, com o transtorno pós-traumático? E aí a gente tem que aprender a lidar com isso. Tem como lidar com isso. Primeiro, a gente tem que perceber, eu não vim aqui só para falar para vocês qual o problema que nós já estamos passando, que todo mundo já sabe, né? Mas uma das coisas que nós precisamos é reconhecer que é impossível ser perfeita. Enquanto a gente busca bancar a perfeição, usar a máscara da perfeição, essa máscara vai cada vez se tornando mais pesada. A gente não usa uma máscara porque quer. Isso já vem da psicanálise. As pessoas falam assim, nossa, aquela pessoa é falsa. Aquela pessoa é de um jeito na minha frente e é de outro jeito na frente de outra pessoa. Gente, isso é a coisa mais normal do mundo. Porque eu não vou me comportar no meu trabalho como eu comporto com meu marido dentro de casa. Então, quem vê a Eliane dona de casa e vê a Eliane funcionária profissional, vai dizer que eu tenho máscara, que eu uso 2 máscaras. E não é, todos nós somos assim. Mas a da perfeição nós precisamos arrancar. Nós devemos reconhecer que uma ou outra coisa nós somos boas e nos alegrar com aquilo, gente. A gente não pode ficar falando assim, nossa, a Eliane é contadora de história, ela conta história tão bem, eu tento contar história e não consigo. Gente, mas alguma coisa de boa você tem. Para mim contar história bem, eu preciso que a minha colega de trabalho tenha o controle da turma, que ela consiga fazer as crianças ficar quietinha, senão meu trabalho não vai ficar legal. Então a minha colega de trabalho, que não quis se aperfeiçoar na contação de história, ela é uma ótima monitora, que consegue acalmar as crianças, que consegue fazer as crianças ficar quietas para prestar atenção em mim. Ao mesmo tempo ela está atenta, que se uma criança ficou com medo de um personagem que eu apresentei, ela já vai lá e acalenta aquela criança. Então, ela vai, em vez dela ficar chateada que ela não tem o dom de contar história, ela tem que se alegrar que ela tem o dom de administrar as crianças. E assim tantos outros dons. Tem pessoas, né, que cozinha bem e a gente vai tentar pegar a receita, e aquela receita não faz... Gente, você não cozinha bem, mas você administra a sua casa, você faz as coisas andar, faz as coisas funcionar. Então, desde já vou dando um bom exercício para você. Vamos perceber o que eu sou boa. E aquilo que eu sou boa, vamos contar para todo mundo. Eu cozinho bem. Eu cozinho bem. Eu não sou boa de deixar a casa limpinha, eu preciso de ajuda, eu preciso sempre contratar pelo menos uma vez por mês alguém para fazer aquele faxinão, porque de limpeza eu não sou boa, mas eu cozinho bem. Ou ao contrário, gente, eu não cozinho bem, sempre que pode eu compro uma marmitex, mas a minha casa tá limpinha. Porque eu gosto disso. A gente tem que prestar atenção naquilo que a gente gosta de fazer, naquilo que a gente é boa e não ficar se comparando aos outros, porque ninguém é igual a ninguém. Isso todo mundo já sabe. Por mais que a mídia, outra coisa que a mídia tenta lançar, né? Vocês lembram da época que quase todo mundo tava loira? Todo mundo achava que a beleza era ser loira. E eu sou clara, mas o meu cabelo é escuro. Meu cabelo não tá natural porque eu tenho cabelo branco, tá, gente? Mas senão eu deixaria ele natural. Eu tentei pintar o mais próximo da minha cor natural, mas tinha que dar um jeitinho nos brancos. Mas eu lembro de um namorado, que depois que eu me separei, eu fiquei uns 15 anos sem ninguém. Casei agora recentemente, vai fazer 2 anos. E tive um namorado que começou a falar que era pra mim ficar loira, que loira tava na moda, isso, aquilo, outro. Eu falei, o que, meu filho? Vai procurar uma outra loira, porque não vai ser aqui que você vai ter loira, não. Eu não gosto, não critico quem faz, mas, tipo assim, eu me olho no espelho e gosto do que eu vejo. É isso que nós precisamos fazer. Para vocês terem uma ideia como a mídia destrói essa nossa imagem de o que eu gosto, do que eu vejo. Vocês viram a última moda? Chama harmonização facial.
Eu tava reparando nos meus vídeos que um buraco do nariz parece que é maior que o outro, que um olho é meio para baixo, que o meu... A gente vai fazer o vídeo, aí a gente repara. Aí eu comecei a falar assim, é isso que é harmonização facial. Se eu tivesse dinheiro, eu ia mudar o buraco do meu nariz, eu ia desentortar o olho. Mas, gente, eu tô para fazer 50 anos, nunca precisei endireitar nada. Então, esses olhos, mesmo meio para baixo, meio para cima, eu tô conseguindo enxergar de tudo. Então, a gente precisa se valorizar, gostar do que a gente vê no espelho. Começa por aí. Que a gente pensa que não, você fala, nossa, Liane, você veio falar de autoestima ou de pandemia? Tem a ver, porque a partir do momento que você fica resistente na sua natureza, na sua autoestima, a tempestade vem e balança o seu barquinho, mas não afunda. Agora, se você tá com a autoestima abalada, se você se acha feia, se você se olha no espelho e fica pensando nessa harmonização facial, pensando que vai fazer uma poupança para isso, enquanto a sua casa também está precisando de uma reforma. E aí, você vai fazer harmonização facial ou vai reformar a casa? Vai dar o jeito na coteira do telhado? Nós temos que ser realistas, em vez de ficar prestando atenção na mídia. A mídia, como eu falei, é boa, mas a gente precisa saber equilibrar. E um outro ponto, já que começa por aí também, é a gente perceber o que tá pegando. Se você tá chateada, se você tá triste. Por exemplo, eu fiquei, gente, quando a gente prepara uma apresentação assim, porque a gente estuda, eu tenho muito medo de eu passar uma imagem de super mulher. Uma imagem de que eu tô por cima da carne seca, que nada me aconteceu. Gente, no começo da pandemia, eu me estressei de ter que ficar com meu marido o tempo todo. No começo da pandemia, eu fiquei entediada de ficar em casa, porque eu gosto de trabalhar, eu fico imaginando, gente, esse povo fala que quer ganhar na Mega Sena para ficar em casa, Deus me livre, então eu não quero ganhar na Mega Sena, não. Eu quero sair para trabalhar, eu gosto de sair e ver gente. Eu fiquei apavorada. Para vocês terem uma ideia, surgiu no começo aquela história de botar pano com cândida pra gente passar o pé em cima. Eu encharquei um pano e coloquei na porta da minha casa. Detalhe, gente, eu sou alérgica à cândida. Minha garganta fechou em 10 minutos. Aí eu não sabia, eu no começo falei assim, não, já peguei o Covid, minha garganta tá fechando, eu não tô conseguindo respirar. Aí eu lembrei, falei, mas eu sou alérgica à cândida. Acho que esse negócio de cândida aqui não vai funcionar. Corri, enxaguar o pano e falei, pronto. Se depender desse pano com cândida na minha porta, para o Covid não entrar dentro da minha casa, eu tô frita. Porque eu não posso ter esse pano com cândida na porta da minha casa. Então, a partir do momento que eu percebo o que eu posso, o que eu não posso, o que eu gosto, o que eu não gosto, como eu estou. Porque daí, primeira coisa, eu percebi que eu estava vendo as reportagens, que a gente achava que tinha que estar por dentro de tudo. A coisa se repetia, mas só ficava temperando em coisas mais negativas, morreu tanto, morreu tanto, morreu tanto. Agora um detalhe, gente, só para ficar para pensar. Agora o povo só morre de Covid, né? Não tem mais dengue, não tem mais câncer, não tem mais nada. Só Covid que mata. Esse número que a mídia apresenta, a gente precisa reavaliar. A gente não está negando que o Covid está matando, mas a mídia faz o papel de nos deixar sempre um pouco mais assustada. É o trabalho da mídia, não adianta a gente criticar. Eles querem vender a reportagem, de alguma maneira eles vendem. A gente se esquece desse detalhe, gente, que o jornal, para aquelas pessoas estarem lá, tanto apresentando, os câmeras, os repórteres que foram para lá fora, eles precisam receber um salário. Para eles receber um salário, eles precisam ter um comercial de qualquer tipo de produto que vai pagar um horário para eles receber o salário. Para esse comercial ver que está dando ibope, eles precisam dizer que a notícia é sensacional. Eles precisam dizer que você não pode perder a reportagem. Você está assistindo a reportagem do Depois do Almoço, ou da Hora do Almoço, do EPTV, por exemplo. Eles ficam, atenção, fiquem atentos, não percam o jornal de mais tarde, não percam o jornal da noite. O que eles estão fazendo? Eles estão preparando para eles conseguirem manter o ibope, para ter a renda da lucratividade dos comerciais.
E são esses detalhes sutis que nós precisamos prestar atenção para a gente se cuidar, para a gente não deixar que esse alarme nos afete feito uma pedrada. Vocês estão entendendo? Nós temos que nos proteger. Falando em pedrada, por exemplo, se você estiver andando descalço e pisar numa pedra, essa pedra vai machucar o seu pé. Mas se você estiver com tênis, você sente a pedra, ela te incomoda, mas ela não machuca o seu pé. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Prestando atenção nos detalhes, nos revestindo de uma inteligência, aprendendo determinadas coisas, que não vai mudar a dificuldade que nós estamos passando, mas nós estamos calçando um tênis, então nós vamos pisar na pedra. É quase impossível não pisar na pedra. É impossível nós sairmos dessa situação hoje, agora, dessa situação de pandemia, dessa situação de medo, dessa situação de preocupação. Mas se eu estiver revestida, essa situação só vai incomodar e não vai machucar. Peraí, deixa eu ver minha colinha aqui, gente. E, como eu falei, se a gente não agir, a gente só vai ficando cada vez mais doente. Vai vindo a síndrome do pânico ou a ansiedade. Vocês sabem que ansiedade é preocupação com o futuro. Síndrome do pânico é porque a nossa mente está presa no passado, coisas que a gente acha que devia ter feito diferente. E enquanto a gente tá olhando para o passado, se amargurando por algo que aconteceu, ou olhando para o futuro com ansiedade, ai, quando voltar às aulas, será que eu não vou correr mais risco? A gente não está vivendo o aqui e agora. A gente está deixando de usufruir aqui e agora. A gente come ansioso, preocupado com amanhã e a gente não sente o sabor da comida. Vocês prestaram atenção nisso? A gente fica angustiado. Ai, se eu tivesse feito um curso, esse um ano que a gente ficou parado, eu estaria melhor agora. E aí você não está vivendo agora. O que você pode fazer aqui agora? Eu mesmo comecei uma pós-graduação recentemente e fiquei, nossa, por que eu não comecei logo em março do ano passado? Mas, gente, vamos ser amorosas conosco mesmo. Eu não comecei essa pós-graduação em março, maio do ano passado, porque a gente não sabia que ia durar esse tempo todo. A gente ficava achando, vai voltar, vai voltar, vai voltar. E aí, então, assim, não, se eu começar a pós-graduação, eu não vou ter tempo de estudar. Peraí, vamos ver se vai voltar, se não vai voltar. Isso se chama autorrespeito. Nós estamos sofrendo o problema de que se a gente precisa ir no médico, eles não vão nos dar uma devida atenção. Eles estão superlotados, então a gente, quando tá com uma dorzinha a mais, a gente fala, nossa, nem posso ir no médico, porque além de eu correr o risco de pegar o Covid lá, eles não vão prestar atenção em mim. Só que, por outro lado, você tem você mesmo para prestar atenção em você. Só que esse prestar atenção tem que ser com esse respeito, tem que ser com esse amor. Peraí, eu não fiz a pós-graduação antes, eu não fiz o curso antes porque eu achei que não dava para fazer. Vamos parar e raciocinar agora. Se eu começar esse curso agora, eu vou ter tempo? Eu vou conseguir me organizar o meu horário? Se voltar às aulas realmente, aí para mim não perder o curso, como que eu vou organizar o meu horário? É uma questão de raciocínio. Você vai estar cuidando de você de uma maneira que o médico não pode cuidar. É interessante, gente. A gente se alimenta incorretamente, passa mal, sobe a pressão, vai no médico, o médico pega e fala assim, você tá com a pressão alta porque você tá comendo errado, é só comer direito. Aí você começa a comer direito. Mas você já não sabia? Fala a verdade, você já não sabia? Diante da mídia que a gente tem hoje, as vantagens da mídia, você sabia, você tava pondo salzinho a mais no seu ovo e falando assim, eu acho que isso não vai dar certo, mas tá tão gostoso. Mas a gente precisa que o médico fale. O que eu tô convidando vocês agora é vocês se autocuidarem. Vocês se olharem no espelho e falar o que eu tenho que cuidar de mim. Sabe aquele cuidado que você tem com o seu filho? Filho, vai sair? Põe blusa para você não pegar uma pneumonia. Gente, vamos se olhar no espelho e falar o que eu quero, o que eu preciso. Não vamos esperar isso do marido, não vamos esperar isso do nosso chefe, do nosso serviço, que o coitado também tem os próprios problemas. Vamos começar a cuidar de nós mesmos.
E se nós não fizermos isso, vem essa sobrecarga e aí vem a parte da psicanálise que eu preciso falar para vocês. Ou vem a somatização ou as doenças psicossomáticas, que muita gente fala e a gente fica meio perdido. Afinal de contas, psicossomático é da cabeça, a pessoa tá doente, mas não tá doente? Gente, é assim, eu vou tentar ser o mais simples possível. Somatização é, por exemplo, você passou um nervoso e aquilo te dá uma dor de cabeça. Mas se você vai, mede a pressão, vê se você está com triglicérides, com colesterol alto, não dá nada, mas a dor de cabeça está ali, você passou nervoso. Então isso é somatização. Como você não respondeu para a pessoa aquilo que você queria responder, mesmo porque nós não somos, né? Temos que ficar esperta, não é para qualquer um que a gente fala o que pensa. Mas, por outro lado, se você passou um nervoso com uma pessoa e não pôde falar o que você pensa, você pode chegar em casa e dialogar com você mesmo. Olha, eu não xinguei a minha chefe, porque se eu xingar eu ia ser mandada embora. Mas eu sei que eu tô com um pouco de razão, apesar de não poder ter falado aquilo lá. Isso vai fazer você desabafar. E com isso você vai aliviar a sua dor de cabeça. Doença psicossomática é quando a doença realmente aparece. Só que essa doença foi causada por problemas psicológicos, problemas do pensamento nesse sentido. Eu passei nervoso e a minha pressão subiu. Então o médico vai aferir a minha pressão e vai ver que a minha pressão subiu. Então você está com uma doença psicossomática. Porque você não comeu sal demais, você está se alimentando corretamente, você está se exercitando, mas a sua pressão subiu. Subiu por quê? Porque eu passei nervoso no meu serviço. É uma doença psicossomática, que o remédio vai resolver. O remédio para pressão vai dar uma aliviada, mas também não vai resolver por completo. Você precisa encarar que a sua pressão subiu porque você passou nervoso. Então você tem que resolver esse nervoso. Como eu falei, nós não somos ignorantes de dizer, não, vai lá e fala tudo pro seu chefe que você tá pensando. Chega pro seu marido e fala que ele tá mais te atrapalhando do que te ajudando. Gente, nós não podemos fazer isso, vivemos em uma sociedade. Mas nós podemos, como eu falei, se auto-reconhecer. Ah, eu tô nervosa porque eu não tô conseguindo falar tudo o que eu penso pro meu marido. Teve uma vez que eu me desentendi com a minha filha do meio, que hoje está com 23 anos de idade. Eu falo que ela teve uma crise de adolescência tardia. Eu estava toda feliz que ela não teve crise de adolescência. Quando ela estava chegando nos 18 anos, ela começou a ter crise de adolescência. Aí ela bateu boca comigo, me respondeu mal e tal, mas eu enfrentei ela, né? Eu pus o pingo no i, quem manda aqui sou eu. Mas eu levei aquele baque, eu não estava esperando. Ela é uma pessoa muito mansa, muito calma. Ela é a mansa da casa, né? E naquele dia, naquela crise de adolescência, ela me respondeu mal. Eu levei aquele choque e começou, gente. Começou a me dar uma dor no peito, começou a me dar uma sensação de falta de ar. Eu fui pro quarto, eu me olhei no espelho e falei assim, Eliane, você está assim porque a Jaque se comportou dessa maneira. Então, respira que isso vai passar. Tanto que você está sentindo como essa crise da menina. Você vai chamar ela para conversar amanhã, que hoje as duas tá com sangue fervendo, não vai dar certo. Vai dar merda. Então, amanhã você senta com ela e tenta conversar de uma maneira mais calma. No que eu fui conversando comigo, isso aí sabe o papel de quem, gente? É papel de psicólogo e psicanalista. Só que eu tô mostrando para vocês que vocês podem fazer. Se vocês não têm tempo ou dinheiro para pagar um profissional, existe como você fazer com você mesmo. Porque quando nós estamos estudando a psicanálise, nós aprendemos a fazer a autoanálise. E quando nós estamos tratando um paciente, nós, muitas das vezes, não sei se vocês já viram falar, eu não quero ir na psicóloga porque eu vou ficar viciado. Aí eu não vou saber fazer mais nada se eu não for perguntar a opinião do psicanalista ou do psicólogo. Não é assim, porque nós aprendemos que nós vamos ensinar vocês a fazer autoanálise. Nós vamos ajudando a descobrir as coisas, o que está te deixando nervoso, o que está fazendo você ficar com a pressão alta, e nós vamos ensinando vocês a fazer uma autoanálise.
Não é nosso papel deixar ninguém viciado na gente, porque se isso acontecer é sinal de que nós somos um péssimo profissional. Nós já pegamos um paciente, começamos a tratar um paciente sabendo que isso vai ser só um tempo, porque se nós somos um bom profissional, nós vamos conseguir passar para vocês, ensinar para vocês como é a autoanálise e aí descobrir. Voltando ao assunto da minha filha, foi o que eu fiz. Conforme eu conversei comigo mesma, passou aquela dor no peito. No dia seguinte eu chamei ela para conversar, fomos conversando. Hoje ela tem 23 anos e passou a fase de adolescência, graças a Deus. Diante, eu avisei, Patrícia, que eu falo demais, tá? Qualquer coisa você me puxa a orelha. Pode falar. Pelo menos eu estou gostando, estou amando. Tá dando para entender? Tá dando para entender, gente? Sim. Gente, existem 3 pontos principais que com a pandemia nós fomos sobrecarregadas. Que a psicanálise chama-se de mecanismo de defesa. Só que os mecanismos de defesa às vezes nos prejudicam. Se a gente não reparar e fizer uma manutenção nesse mecanismo de defesa, e isso tudo acontece aqui, ó, gente, dentro da nossa cabecinha. Eu vou falar psique, eu vou falar ego. Eu estava comentando com a minha filha, mostrando para ela o que eu tinha escrito. Ela falou: mãe, você está usando muitas palavras técnicas. Eu falei: não, qualquer coisa eu explico para as meninas. Então, a psique é o nosso psicológico, o ego é o nosso interior, o nosso eu, tá? Quando eu falar ego, é o nosso interior. Nosso raciocínio, o ego é o nosso raciocínio, o nosso pensamento. Então, esse mecanismo de defesa acontece aqui dentro. Se a gente não fizer uma manutenção legal, ele trabalha de uma forma errada. Por exemplo, se você tem uma goteira, se a sua torneira está vazando, você vai fechar o registro, certo? Para parar a goteira. Só que se você não consertar o problema para poder abrir o registro de novo, toda a casa vai ficar sem água. Então o registro foi um mecanismo de defesa legal. Na hora que estava a goteira, o mecanismo de defesa foi ótimo. Mas se você fica só com o mecanismo de defesa, sem resolver o problema da goteira, para poder voltar a abrir o registro, a casa fica sem água. Vai começar a ter outros tipos de problema. Então, isso para vocês entenderem o que é mecanismo de defesa. Então, um deles chama-se negação. Como que está acontecendo a negação na pandemia? A culpa é do governo, é do presidente, é do governador, é do fulano, é do cicrano. A culpa é das pessoas inconsequentes que saem na rua sem máscara, que vão para as baladas. Então, você está jogando a culpa no outro. Você está se negando. Ou você age na negação, você falando: não, tudo que a mídia fala é mentira, o Covid não existe, esse número que estão jogando na mídia é mentira. E aí você não se cuida, você não usa máscara, você não se cuida porque você está negando que existe o problema. Então, a partir do momento que eu nego a existência do problema, eu não cuido do problema. Eu nego que eu tenho uma goteira, eu não vou lá trocar essa torneira. E eu preciso trocar essa torneira. Porque se eu não trocar a torneira, a goteira vai fazer a minha conta de água vir muito grande. E assim por diante, ou vai inundar a minha casa. Agora, a partir do momento que eu percebo, e como que a gente lida com a negação? Encarando o problema de frente. Parece uma coisa muito óbvia, mas eu encarando, como eu vinha falando anteriormente, de uma forma racional. O governo tem a sua parcela de culpa, mas o que eu posso fazer? Eu posso tomar os meus cuidados. A mídia pode estar exagerando, mas espera aí, vamos peneirar. Nem tudo é exagero, alguma coisa é verdade. Então vamos tá. E a partir do momento que eu encaro essa realidade, eu vou também peneirar tirando os exageros. Os exageros que também podem me prejudicar. Vocês lembram no começo da pandemia o pessoal que só faltava ficar sem roupa para entrar dentro de casa? Acabei de chegar da rua, não tira roupa, tinha até uns memes na internet. Minha mãe fez eu ficar pelado no portão pro lado de fora da casa para não entrar com a roupa contaminada.
foi passando o tempo, a gente foi vendo que isso não era necessário. Como eu falei no começo, a história do pano com cândida aqui. Pela misericórdia de Deus, aqui dentro da minha casa até agora ninguém pegou Covid. E não tenho pano de cândida porque eu não posso ter o pano de cândida. Então não era o pano de cândida que ia me livrar do Covid, gente. E se eu ficasse com esse exagero, eu ia ficar com o pano de cândida, ia parar no hospital com a sinusite atacada, ia precisar de tomar antibiótico por causa da sinusite, e a gente sabe que o antibiótico, ele cura um problema e baixa a imunidade do outro. Vocês perceberam? Como fica uma confusão? Agora, quando eu paro e encaro o problema de frente, o que eu posso fazer? Eu vou pegar as reportagens e vou selecionar. Tal coisa estão dizendo que é bom. Isso é bom para mim? Falaram que é bom botar o pano com cândida. O pano com cândida é bom para mim? Não, para mim isso não serve. Descarta essa reportagem. Falaram que isso, aquilo, outro. Usar a máscara corretamente é bom. Eu vou usar a máscara corretamente. Falaram que tem que ser de tecido duplo. A minha máscara é essa? Ah, não é. Onde eu vou comprar outra? Onde eu vou providenciar outra? Outra coisa, por exemplo, hoje eu fui essa semana na creche buscar os paramentos lá de proteção, que a gente fez uma live para mostrar para os pais como ia ser. E temos lá umas máscaras de pano, que eu não entendi se foi a prefeitura que mandou, se foi o meu diretor que comprou. Eu sei que a colega estava me entregando a máscara e falou assim, mas a máscara não funciona. Eu falei, ué, mas funcionou até ontem? A partir de hoje não funciona mais? Como assim, gente? Olha o exagero. Então essa pessoa, ela vai pôr a máscara de pano e vai ficar com aquilo na cabeça. Eu vi uma reportagem que não funciona. Ela vai criando um pânico. E lembrando, gente, eu vou chover no molhado aqui. A medicina já provou que ansiedade e estresse baixa imunidade. Se você ficar muito ansiosa, se você ficar muito preocupada, aí que a sua imunidade vai pro beleléu. Então, eu já vi falar de gente que está usando máscara por cima de máscara. Não sei se é verdade. Se consegue respirar, vamos fazer. E vamos fazendo o que dá. E o que não dá, não vamos voltando àquela coisa de se culpar. Nossa, eu só tenho máscara de pano. Eu acabei de ler que a máscara de pano não funciona. Aí a gente fica com aquela tortura, com aquela amargura, com aquele desespero. Gente, vamos com calma. Segundo mecanismo de defesa, medo. O medo é uma coisa natural do ser humano que lá nos nossos antepassados, no tempo dos homens da pedra, era extremamente necessário. Por quê? Eles ouviam o barulho de um galho quebrar, eles tinham que ficar esperto. Porque podia ser um mamute, podia ser um tigre de sabre que ia comer eles. Hoje, nós não temos mais os mesmos perigos dos nossos antepassados. Só que o mecanismo de defesa ficou. Então, qualquer barulhinho, a gente fica alerta. Qualquer reportagem que é perigoso, a gente fica naquela tensão. Eu posso morrer a qualquer momento. Principalmente o medo vai para esse ponto, o medo da morte. Ou eu morrer, ou um dos meus entes queridos morrer. Já pensou um filho meu morrer, minha mãezinha querida morrer, meu avôzinho morrer. E, gente, olha como esse mecanismo de defesa nos deixa atormentados. De repente, o nosso vozinho tá lá com seus 103 anos e a gente fica com medo dele morrer de Covid, sendo que ele tem mais 1 milhão de riscos, até pela idade. Mas a Covid é a Covid que tá nos dando desespero. Então, a gente tem que começar a ver. Agora, vamos ver por que o mecanismo de defesa, medo, ele tem dentro da nossa mente, do nosso coração, um campo fértil. Ali ele impregna, ele cria raiz e ele fica e você não consegue tirar. Não, como é que eu não vou ter medo? Primeiro, eu tenho medo de morrer, é porque lá no fundo, escondido de trás desse medo de morrer, eu acho que eu não vivi direito. Eu não vivi o suficiente. Eu não realizei os meus sonhos. Ah, eu nunca vi uma praia. Como eu queria ver uma praia. Nossa, já pensou se eu morrer eu não ter conhecido uma praia?
Ah, eu queria ter cursado tal coisa. Isso é para os loucos, que nem eu, que gosto de estudar, tá, gente? Enquanto eu não fiz faculdade, eu fui fazer faculdade depois dos 40. Enquanto eu não fiz faculdade, eu não posso morrer, eu quero fazer faculdade. Depois que eu tava sofrendo lá na faculdade, eu falei, mas que coisa besta que eu queria, né, gente? Trabalhando. E assim por diante. A gente tem medo de morrer porque a gente não percebe que a gente não estava se cuidando, a gente não estava se amando. Então, para a gente meio que eliminar esse medo de morrer, a gente tem que ver o que eu gosto. Eu gosto de fazer caminhada, eu preciso da máscara para fazer caminhada, mas eu vou fazer caminhada. E se eu morrer amanhã, eu fiz toda a caminhada que eu queria fazer. Eu quero ir para a praia, eu quero conhecer a praia, é difícil, eu tenho que fazer uma poupança para isso. Beleza, faz uma poupança, esconde um dinheirinho de R$ 1 em R$ 1, mas realiza o seu sonho. O seu sonho é fazer uma reforma na sua casa, coisas pessoais. Vocês estão percebendo? Nós mulheres, nós cuidamos do marido, nós cuidamos dos filhos, nós queremos arrumar a casa, mas não é exatamente para nós ficarmos felizes com a casa, nós queremos que todo mundo perceba que a nossa casa é arrumadinha. Mas a partir do momento que eu estou feliz com o que eu vivi até hoje, eu não tenho medo de morrer. Porque eu vivi, eu curti. E se eu tô com medo é porque eu não curti. Então, a partir de hoje, se eu passar a curtir melhor a minha vida à medida do possível, eu não tenho medo de morrer. Mesmo porque, gente, morrer é um medo muito interessante. Todo mundo sabe, é uma das poucas certezas da vida. Todo mundo vai morrer. Mas como que nós devemos morrer? Morrer em paz. Aquilo que é para acontecer, fala assim, não, beleza, eu morri, mas eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu lembro que eu brinco com os meus filhos, que eu sou uma pessoa extremamente realista, eu gosto de botar o dedo na ferida. Essa é a minha metodologia pessoal de vida. Então, eu sempre falo isso para os meus filhos, falo assim, se eu morrer agora, eu não tô nem aí, porque vocês já estão criados. Eu tinha medo de morrer quando vocês tinham 5 anos de idade, porque eu não sabia quem ia criar vocês e se educar segundo a minha linha de raciocínio, que seria melhor. Eu tinha um medo, gente. Eu tinha um medo de morrer. E as minhas cunhadas educar meus filhos. E aí, então, agora com o caçula com 20 anos, eu falei assim, bom, essa parte, esse medo eu não tenho mais. Vocês estão criados, vocês já estão educados. Eu já ensinei tudo que eu tinha que ensinar para vocês. De contrapartida, eu tenho medo de perder a minha mãe, porque eu acho que eu não abracei ela o suficiente. Eu tenho medo de perder o meu marido, porque eu ainda não conversei com ele, tem uma mágoa escondida lá no fundinho do meu coração que eu preciso resolver. Eu tenho medo que o meu avô morra, e agora por causa da pandemia eu não posso abraçar, eu não posso visitar, mas eu te pergunto, antes da pandemia você visitava? Antes da pandemia você abraçava? Então a pandemia veio e desmascarou tudo aquilo que a gente adiava. Aquilo que a gente deixava para depois, deixava para depois, deixava para depois. Mas, Eliane, agora que não dá para fazer. Dá, gente, dá. Não dá para fazer como a gente gostaria. Por exemplo, a minha mãe, eu ligo para ela todo dia. Se eu tô com pouco tempo, oi mãe, tudo bem? Tá bem? Tá viva? Ó mãe, eu tô meio na correria aqui, hoje não vai dar para ficar conversando muito, tá? Então, tchau, beijo, liguei. Na hora que eu vou lavar a louça, eu ligo o Viva Voz e fico ali lavando louça. Eu já vi que uma vez cheguei a ficar 1 hora conversando com a minha mãe. Eu não posso ir lá abraçar ela todo dia, mas ela já acostumou. O meu carinho de filha é ligando para ela todo dia. Então vamos puxar aí na memória nossos entes queridos, que a gente tem medo de morrer, que ele morra, que ele se vá, e vamos ver o que a gente pode fazer por eles, mesmo com a pandemia. Mandar um presentinho, mandar alguma coisa. Agora, eu não posso negar uma coisa. Não conheço vocês, talvez alguém aqui já perdeu alguém. E agora? Já foi. Eu não abracei, eu não beijei, eu não pedi perdão. Eu convido vocês, assim que possível, vocês procurar e assistir um desenho, um filme que chama Viva, a Vida é uma Festa, que fala da cultura mexicana, que eles acreditam que os seus entes queridos que já se foram, eles permanecem vivos, existem lá no mundo além, enquanto você lembra deles.
Isso é uma linha de raciocínio que, de fato, essas pessoas vivem em nós. Sabe como? O meu pai faleceu, eu já era casada, mas eu não tinha filhos. Então, a minha mais velha já está com seus 25 anos, meu pai faleceu já tem quase 30 anos. E vira e mexe eu falo assim, segundo seu Vitor Lando, seu avô dizia, toda hora eu falo do meu pai. Meus filhos não conheceram meu pai, mas se alguém perguntar como que era seu avô, eles vão saber dizer. Meu avô era sarrista, meu avô era brincalhão, meu avô era alcoólatra, porque toda hora eu tô falando isso pros meus filhos. Meus filhos não conheceram pessoalmente, mas eles conhecem o meu pai de tanto que eu falo nele. Então, meu pai existe. Meu pai está vivo dentro de mim. Dá saudade? Queria que ele estivesse aqui? Queria. Não está? Mas qual é o outro meio? Esse jeito de falar dele com carinho. Não é negando as dificuldades, que eu lembro que meu pai mesmo tirava sarro. A pessoa morre, parece que vira santo. A pessoa era uma chata de galocha, a pessoa era ruim, mas depois que morre vira santo. Não, mas você aprende a olhar com humor para aquelas coisas críticas. Como eu falo, meu pai era um beberrão, mas hoje eu conto que ele era um alcoólatra de uma maneira engraçada, brincando com o que aconteceu. Meu pai era uma pessoa um pouco dura demais, ele criou eu e minha irmã de uma maneira meia dura, eu não podia sair, eu não podia ter amigos. Então eu conto isso para os meus filhos, falando, meu pai fez assim, eu faço diferente porque meu pai fez uma coisa que eu discordava. Então, que vocês possam, quem tiver a oportunidade de assistir esse filme e pensar nesse ente querido que se foi dessa maneira. Em vez de ficar amargurando, sabe, gente? Ficar guardando aquela amargura que já foi, que não tem mais jeito. É lidar com o problema de frente, como eu disse. E na questão a terceira desespero que nos bate com a pandemia é a falta de controle. Outra coisa que agora eu vou falar mal da mídia. Vocês perceberam o que está sendo vendido pra gente, pessoal? Plano de saúde. Se eu comprar, eu vou estar garantida. Plano funerário. Se eu comprar, eu vou garantir que todo mundo vai ser enterrado direitinho. Plano país, plano para quê? Seguro de vida. Se vende o controle, mas um controle que não existe. A mídia fala pra gente se vai chover, se não vai chover, se vai ter tempestade, se não vai ter tempestade. Mas a mídia dá conta? Ou os cientistas que estão fazendo isso dão conta? Vem a tempestade, vem a inundação. Eles planejam, acham que o terremoto vai vir de uma escala 2, o terremoto vem de escala 10. Eles não dão conta. Então, a humanidade, outra coisa que a humanidade faz desde o começo é querer ter o controle. E nós não temos o controle. Voltando à questão da morte, eu queria contar para vocês uma historinha. A minha primeira sogra, ela era da Paraíba. E ela teve 21 filhos. Só que desses 21 filhos, só 8 vingaram. E era tão comum essa questão da morte lá, que uma vez, um deles estava... eles morriam muito cedo, bebês ainda, porque não tinha recurso, eles quase passavam fome. Um deles estava muito doente, uma comadre chegou lá e falou para ela que tinha uma simpatia para aquela doença e que a simpatia se fazia com a enxada. Ela chamou o marido dela pela janela e falou, fulano, traz a enxada. Ele lá no meio da roça, o que ele pensou? A criança estava doente, já morreu. Ele veio com a enxada e já começou a cavar o túmulo da criança, porque lá no fim de mundo mesmo que eles moravam, era enterrado ali no quintal. Aí ela viu que ele estava demorando, olhou pela janela, o que você está fazendo, homem? Ué, eu tô abrindo um buraco, a criança não morreu? Não morreu ainda não. A enxada é para fazer uma simpatia para ver se não morre. De tão comum que era a morte lá. E hoje não é mais tão comum, mas a gente fica com essa sensação de segurança que está sendo abalada. Então, de certa forma, a pandemia veio e de mais uma vez nos desmascarou todo mundo.
Não existe essa segurança, gente. Não existe esse controle. Nossa, Eliane, então vamos arrancar os cabelos, vamos se matar, já era. Não é assim. A partir do momento que você admite a falta de controle da maioria das coisas e olha esse problema de frente, você vai perceber outras coisas que você pode ter o controle. Como eu dei o exemplo do exagero, do pano com cândida aqui na minha casa. Eu não posso ter esse pano com cândida, mas eu posso outras coisas. Trocar a máscara cada vez que eu saio e assim por diante. É a máxima que a gente sempre viu falar, sabe? Se você ganhar um limão, faça uma limonada. Vocês lembram dessa máxima? Você ganhou um limão, o que você vai fazer com o limão? O limão é azedo. Vamos fazer uma limonada? Então, nós temos o problema, nós não temos o controle, tanto que, gente, não é no Brasil, não é só em Campinas, é o mundo inteiro. Todo mundo está sem saber o que fazer com essa pandemia. Mas o que nós podemos fazer? Olha, uma limonada que a gente conseguiu fazer foi com a mídia. Quem não sabia mexer, aprendeu na marra. Chama os filhos, chama os universitários para ajudar. Mas está saindo a limonada. E é isso que a gente precisa ver. Sair da parte da questão do excesso de controle, que a gente sabe que não tem, e ver o que a gente pode fazer. Outra coisa, estou procurando aqui que eu trouxe para mostrar para vocês. Para a gente ter o controle disso tudo, né, para a gente organizar tudo isso que eu acabei de falar, já estou quase encerrando, tá, gente? Existe uma coisa que chama resiliência. Todo mundo tem. A resiliência é a capacidade que uma coisa, isso veio da física, que um objeto tem, tá aqui ó, um elástico, de sofrer pressão e não quebrar. E quando a pressão acabar, ele volta ao seu estado normal. Então a psicologia pegou isso para nós. Se eu vou sofrer uma pressão e não vou arrebentar, e quando parar de ter o problema, quando a pandemia passar, eu volto ao normal. Algumas pessoas vão sofrer a pressão e quando a pandemia passar, sabe quando o elástico fica frouxo, perde a elasticidade? Vão ficar assim, desesperado, angustiado. O problema já passou, mas a angústia ficou. Isso é porque essas pessoas tinham pouca resiliência. Outras, um exemplo aqui é um elástico mais fino. Isso aqui é um elástico. Sofre a pressão e quebra. Não aguenta a pressão. Além de não voltar, ele já quebra. Então, eu convido vocês a imaginar agora, parar e pensar como está a sua resiliência. Eu estou sofrendo a pressão, eu estou aguentando, eu não vou quebrar, mas na hora que acabar o problema, a minha elasticidade vai permanecer? Eu vou voltar ao normal? Não, eu acho que não, eu tenho medo. Como que eu faço? É autocuidado, gente. É se reconhecer. É admitir que precisa de ajuda. Se você não tem uma pessoa que você queira confiar, vai falar, uma vez falaram para mim que só vai em psicólogo quem tem amigo. Peraí, gente, tem coisa que você não vai querer contar para um amigo. Tem coisa que você não quer contar para uma mãe, para um marido. E o profissional, ele tem toda uma técnica para receber a sua fala sem te acusar, sem te julgar. Então, se você precisa de ajuda, se você está percebendo que a sua resiliência não está sendo suficiente, você precisa de ajuda. Reconheça que você precisa de ajuda e procure essa ajuda. Ah, Eliane, é caro. Hoje em dia, existem pessoas que atendem por valor social, preços mais baixos. Tem lugares, tem igrejas, outras instituições que estão providenciando pessoas que fazem até de graça. Vieram me procurar para atender um rapaz que entrou em depressão logo no começo da pandemia. Eu falei, o meu preço é valor social. Dei o preço para ela. Mas logo em seguida eu fiquei, e aí, vai fazer, não vai fazer? Ela conseguiu, a família achou uma psicóloga que uma igreja em tal bairro está tendo essa psicóloga e ela vai atender ele de graça. Falei, nossa, beleza, infelizmente eu não poderia atender de graça. Mas que bom que ele conseguiu. É só procurar, vocês estão percebendo? Então,
no que você se reconhece, no que você se autoanalisa. Se você precisa de ajuda, procurar. Agora, antes mesmo disso, teve uns pontos, e eu baguncei todo meu rascunho. As dicas práticas, eu já vou chegar para as dicas práticas. Eu mandei um texto para a Patrícia. Deu tempo já de mandar para o pessoal, Patrícia? Aí qualquer coisa eu mandei um texto. Meu áudio vai desligar. Encaminhei. Aí esse texto tem tudo isso que eu já vim falando para vocês de uma forma mais organizadinha. E no final do texto tá dicas práticas. Escrita terapêutica. Você não tem dinheiro, você não quer procurar uma pessoa. Sabe aquela historinha do diário? Não é, querido diário, hoje eu acordei triste. Querido diário, hoje o sol está lindo. Você escrever o que você está sentindo, isso chama escrita terapêutica. Estou com raiva. Por que eu estou com raiva? Você escreveu por que você está com raiva. Meu chefe não me entendeu. O que eu estou sentindo? Isso chama-se escrita terapêutica. Quando nós estamos tratando as pessoas, nós indicamos muito isso. É um santo remédio, gente. Sabe aquele chazinho da vovó que fala é um santo remédio? É a escrita terapêutica. Segundo coisa, exercício físico. Aí é uma coisa que não dá para ir na academia, mesmo porque tá fechada. Gente, vamos fazer um polichinelo em casa. Vamos gastar essa energia acumulada aí. Vamos fazer abdominal em casa, faz o quanto consegue. Aí faz pouquinho, no outro dia tenta aumentar, aumenta só daqui uma semana. Se onde você mora dá para fazer caminhada. Se você prestar atenção, isso entra para a parte dos hormônios. Eu não quis trazer para vocês detalhado sobre os hormônios, mas é uma coisa que muito se fala. Tem os hormônios que são prejudiciais, tem os hormônios que são benéficos. E exercício físico ativa aqueles hormônios benéficos. A gente se sente aliviada. Esses tempos para trás eu comecei a fazer caminhada de manhã e de tarde, Eu senti um alívio, uma alegria, gente. Parecia que eu ia numa festa, porque liberava esses hormônios dentro de mim. Leituras agradáveis. Vigia, escolhe um jornal só para você assistir, ou se você tem amigos que gostam de assistir, gostam de contar, então você nem precisa assistir. E você tenta avisar eles, você só me fala o que realmente é importante. Por exemplo, nessa questão aí, vai voltar, não vai voltar? Eu pus assim na minha cabeça, eu não vou assistir nada, porque se a aula for voltar amanhã, o meu diretor tem que me mandar uma mensagem e me avisar que a aula vai voltar amanhã. Simples assim. Por que eu que tenho que ficar olhando para a notícia? Meu diretor que assista essa notícia lá e que sofra. Então, vamos procurar leituras agradáveis. O costume de ler, nós brasileiros, infelizmente, temos pouco. Mas vocês que são da educação, eu posso falar. Gente, pega livro infantil para ler. É uma delícia! Eu comecei a fazer coleção de livro infantil. Eu já amo ler, mas eu adoro livro infantil. Você esquece da vida, ele vai acabar logo, você pega outro, ou você relê. Leituras agradáveis, tira a sua mente do foco da preocupação e coloca numa leitura do que você gosta. Você gosta de romance? Você gosta de suspense? Parece que você está passando o mesmo nervoso que a pandemia? Não, não parece, não é. Porque o suspense, o seu psicológico sabe que é uma ficção, o seu psicológico sabe que é uma mentirinha. Então você saboreia o suspense sem ficar angustiado, diferente de você assistir o jornal e saber que não saber do nosso amanhã nos causa uma angústia que nos faz mal, que causa uma sensação tóxica. E por último, praticar um hobby. Voltando lá àquele assunto, você sabe o que você gosta? Você gosta de crochê? Você gosta de pintura? Você gosta de caminhar? O que você gosta? Você sabe? Se você não sabe, já deixa essa lição de casa. O que você gosta de fazer? Vai praticar. As pessoas tiram sarro de mim, me criticam. Eu lembro do meu primeiro marido, eu não enlouqueci uma época com o meu primeiro marido, porque eu fazia crochê. As coisas estavam chatas, eu catava meu crochê e ficava lá assim, ó. E ele lá falando abobrinha, que ele era aquelas pessoas que só resmungava. Eu falava que ele parecia aquele Zé Buscapé do desenho. Aí ele começava a resmungar e eu lá, tá. Aí um dia ele reclamou.
Nossa, você não para de fazer crochê. Eu olhei bem pra cara dele, pensei comigo, meu filho, tu tá vivo porque eu faço crochê. Então, eu descobri uma coisa que eu gostava de fazer e fazia, e aquilo me salvava, aquilo ajudava a não bater o pino de vez, gente. Era isso. E eu vou encerrar aqui, senão, se deixar, eu vou até meio-dia mesmo. Eu deixo se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa. O essencial, a mensagem que eu queria passar era